Bom dia. Hoje é dia 26 de julho de 2017. E por fim, antes de dar início propriamente, queremos lembrar que quando nós fazemos um atendimento, como é feito aqui no Leão, que nós chamamos de atendimento por passes magnéticos, nós sempre recebemos algum tipo de recomendação. Uma delas diz respeito ao uso da água magnetizada. Essa água magnetizada, se vocês pegarem na mesa, ela qualquer pessoa pode beber, não tem problema. Mas se a sua água é levada para a cabine quando você vai receber passes e ali ela é magnetizada de novo, a partir daquele momento aquela água é para você. Por que isto? Porque nós chamamos de magnetização simples e magnetização direcionada. A magnetização direcionada ela é feita de tal maneira para atender às suas necessidades pessoais e não de uma coletividade. Então é muito importante que vocês percebam bem que tipo de água vocês estão levando. E depois a recomendação do número de vezes que é para ser ingerida também não foi um número aleatório, não é algo que saiu assim, não, a gente não tem o que fazer, vamos colocar as pessoas para beberem água tantas vezes por dia. Da mesma maneira como a gente quando vai a um médico e ele passa medicamentos e diz quantas vezes e em que horários nós devemos tomar o remédio, apesar de que na água magnetizada não existe uma química direta, existe toda uma energização na água que pede que a gente tenha muito cuidado ao usá-la. Use nas doses que são recomendadas, nas vezes que são indicadas, e dessa maneira você sentirá o benefício de uma forma muito mais direta. Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, os últimos serão os primeiros. Capítulo 20. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Ele era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se porém ele se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar com um patrão a quem não conheço e não estimo, quanto mais tarde melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. A leitura do Evangelho, tanto o Evangelho Bíblia, Novo Testamento, como o Evangelho segundo o Espiritismo, data de mais de 2000 anos, o outro data de quase 160 anos. Nós podemos qualificá-los ambos de livros antigos. Todo livro antigo, ele pede que a gente faça alguma contextualização. Muitos de nós temos o hábito, que não é saudável, de tomar as leituras que fazemos nesses livros muito ao pé da letra. E isto não é produtivo, porque nem tudo o que foi dito no passado foi dito com a mesma entonação que é dito hoje. Nem tudo o que nós vivenciamos numa determinada época, numa outra, muitas vezes é literalmente o oposto. Nós já vivemos nesta encarnação, acredito que a maioria aqui, nós já vivemos transformações fenomenais. Quando quem assistiu os primeiros filmes de James Bond, 007, e que no primeiro deles ele tinha um carro que ele tirava um telefone deste tamanho e falava com as pessoas dirigindo um carro, a gente achava que aquilo era o suprassumo de uma ficção científica, que aquilo era totalmente inviável. Hoje já existe multa para quem falar o telefone enquanto dirige. E quem é que corre esse risco? Todo mundo que tem celular e não se controla.
Então a gente percebe que com o tempo os hábitos mudam, as referências mudam e as circunstâncias também mudam. Quando no Evangelho é sugerido ou foi sugerido de que o trabalhador da última hora merece tanto quanto aquele que pegou desde o começo, nós temos o hábito de imaginar tão literalmente que pensamos apenas num dia de trabalho. Bom, no dia de trabalho, um começou de manhã cedo, outro chegou no meio da manhã, outro chegou na hora do almoço, outro chegou de tarde, outro chegou no final da tarde. E a gente pontuando num único dia, fica de fato muito estranho, porque primeiro de tudo, na nossa cultura brasileira, nós dificilmente trabalhamos com diárias. Mesmo que a pessoa diga eu trabalho por diária, normalmente o seu pagamento é feito dentro de um outro prazo, de um outro período. Mas mesmo assim, fica estranho uma pessoa que trabalhou na mesma função, fazendo a mesma coisa desde manhã cedo e uma chegou no final. Era muito claro de que Jesus não estava fazendo referência diretamente sobre esta circunstância. E se fosse literalmente, estaria tudo equivocado. Por quê? Porque ele estaria favorecendo a preguiça. O comentário que é feito por Allan Kardec chama a atenção exatamente para o oposto disso. Se você não trabalha desde cedo por preguiça, o seu salário vai ser o salário da preguiça e não o salário de quem trabalhou. Ou seja, você não trabalhou quase nada, então você não tem muito o que receber. O seu haver é muito pequeno. Mas em que isto nos importa na nossa vida? Importa muito. E vamos começar pelo exemplo mais duro. Alguém que tinha alguém na família que tem uma religião, que tem um princípio ético e moral e vive insistindo, você deveria ir para a religião, você deveria ir para a igreja, você deveria mudar seu comportamento, e a pessoa não está nem aí. Ela aproveita a vida, segundo a sua ótica, da maneira que mais lhe interessa. Mas quando vai chegando já numa determinada idade e que começa a ter uma nova referência da vida, diz, olha, eu acho que eu estava enganado. Eu fiz muita coisa que, se eu tivesse pensado melhor, não teria feito. Eu entrei em algumas frias que bastava eu ter pensado 2 vezes ou ter escutado aquela pessoa que me recomendava e eu não teria caído nesta onda. Mas agora já estou lá. E se eu já estou lá, só tenho agora 2 opções: ou me afundo o resto, ou pelo menos eu vou tentar me recuperar agora no final. Essa pessoa nós poderíamos colocar como trabalhador da última hora? Depende. E depende de que fator? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ali por volta da questão 460 e qualquer coisa, ele pergunta aos espíritos como é que nós fazemos para fugirmos das influências dos espíritos negativos. E aí ele diz: ore a Deus, confie, faça o bem, e aí ele dá 6 recomendações. Os Espíritos dão 6 recomendações. E Allan Kardec, como sempre, ele questiona e pergunta mais: e onde é que Deus põe essa certeza de que a gente tem que tomar este ou aquele comportamento? E os Espíritos dizem: na vossa consciência. Ótimo, uma bela resposta. Mas o que é consciência? Consciência é a certeza que a gente tem dentro da nossa realidade íntima. Isso é bom por quê? Porque nos relativiza todos. A minha consciência é menor do que a sua, portanto a minha é menos culpável do que a sua. Porque se você sabe muito, você é mais responsável. Se eu sei menos, eu sou menos responsável. E assim sucessivamente todos nós uns com os outros. Ora, eu era aquela pessoa relapsa, fugindo da vida, brincando com tudo, não queria saber de nada, e um belo dia quis saber. Qual era o meu nível de consciência? O meu nível de consciência era, entre aspas, a inconsciência, a inconsequência. E portanto eu vou sofrer por conta disso. Lógico, se eu achar que um ferro está frio, e em vez de aproximar minha mão aos poucos, para saber se está frio mesmo ou se está quente, e ao invés disso eu pegar o ferro e segurar com a mão e ele estiver quente, eu me queimo. E eu não vou poder dizer que Deus errou porque Ele não me deu a consciência ou a presciência de saber que o ferro estava frio ou quente. Não, você deveria ter o cuidado. Se você não tem o cuidado, você se queima. Ah, mas a pessoa é louca, ela jamais iria pensar nisso. Pois é, ela não ia pensar. Se queimou, da próxima vez ela vai pensar.
É mais ou menos assim que funciona a nossa equação. A nossa assimilação de consciência, ela se dá de diversas maneiras. Pelo estudo, pela comparação, pela observação, mas também pelo sofrimento daquelas coisas que a gente faz. Não por punição, mas como consequência direta. Peguei no ferro quente, me queimei. Não precisou nenhum Deus, não precisou nenhum demônio me dizer, está vendo? Agora eu vou rir porque você queimou sua mão. Não, você foi imprevidente e você se queimou. A nossa consciência, estando estabelecida a partir dessas referências, elas nos colocam numa situação de um não preguiçoso, da passagem que nós lemos, mas daquele que de alguma forma queria fazer alguma coisa, mas não fez. E qual era a falta de oportunidade? Era a falta de consciência. Não percebia para onde caminhava aquela circunstância. Isso às vezes nos espanta. Por quê? Porque se nós imaginarmos um delinquente, uma pessoa má por natureza, a gente vai dizer, mas qual é o nível de consciência dela em relação ao bem? Zero. Então quer dizer que ela está errando, sim, ela está errando porque está comprometendo toda a sociedade em seu derredor, mas ela não tem consciência disso. E ela não tendo consciência disso, o seu grau de culpabilidade é muito menor do que o grau de culpabilidade de nós que a admiramos ou que observamos aquele fenômeno. Ah, mas isso é muito difícil de compreender. Não, não é difícil. Nós temos uma criança, a criança está no primeiro ano, estudando, começando a aprender a escrever, começando a aprender a reconhecer as primeiras letras. A gente tem como cobrar dessa criança que ela leia um texto? Não, não temos. Mas se você for muito rigoroso, se você não ler, você vai de castigo. Pode se preparar que vai colocar a criança de castigo, porque ela não sabe ler, simplesmente isso. Então eu não posso cobrar da criança que não sabe ler uma leitura, mas de quem sabe ler, aí sim eu posso cobrar. E quando a gente pensa dessa maneira e colocamos o nosso desenvolvimento do grau de bondade e do grau de liberdade bem usada, nós estamos falando também de uma certa infantilidade ou de um grau de madureza espiritual. Quando se fala de consciência, não se fala apenas do consciente desperto, já encarnado, ou quando estamos acordados. Se fala da consciência também no sentido espiritual profundo. E quantos de nós ainda estamos ali no comecinho do processo de progressão espiritual? Então é relativo. Essas pessoas que estão ali ainda muito atrás, quando elas mudam e melhoram alguma coisa, isto é tão bom que é dito com toda a clareza: há uma grande festa no reino dos céus quando um mal se arrepende. Palavras de Jesus. Ou seja, eu sou bom, faço uma coisa boa, isso é da natureza, isso é o trivial, isso é o comum. Eu sou mal, modifico o meu comportamento, yes, grande, até que enfim ele mudou. Todo mundo comemora. E quando eu falo todo mundo, eu falo toda uma estrutura emocional que nós temos no derredor das superações dos seres humanos. Como é que seria a lei divina se não fosse dentro desses parâmetros? Quem são os trabalhadores da última hora? São aqueles que, por exemplo, espíritas, sabem o que é espiritismo, sabem qual é o comportamento que um espírita deve ter aonde quer que ele esteja, e ele faz tudo ao contrário. Mas aí você vê uma outra pessoa que não só não é espírita, não tem nenhuma religião, nunca teve nenhum princípio ético e faz aquilo mesmo que você estava fazendo. Quem é o mais responsável? Quem é o mais culpável do processo? Aquele que sabia. Isso é óbvio, mas aí nessa hora a gente se esquece e a gente quer se comparar. Tanto é verdade que muitas vezes alguém nos agride em algum lugar por alguma coisa. A nossa reação é de sermos mais agressivos do que quem nos agrediu. Ou seja, a gente retrocede para o reino animal. Porque o animal ele faz isso. Se você ataca um animal, ele parte para cima de você. E depois que está começado a luta, chega uma hora que o mais fraco reconhece, baixa a cabeça e sai. Quem já assistiu filmes do mundo animal vê como é que é assim. De repente o leão é o rei do pedaço. Vem um leão novo, o desafia. Se o leão novo perde, ele não pode mais participar do grupo. Mas se o leão novo ganha, o velho vai ter que morrer sozinho, porque não só ele não fica, como ninguém o acompanha. É mais ou menos assim. Nós devemos nos comparar pelos melhores.
devemos ser os melhores, não no sentido aqui do reino animal, mas no sentido colocado de eu devo trabalhar assim que tenho um emprego e assim que eu tenho à disposição. Trabalhar em que sentido? Em qualquer sentido, profissional, familiar, amoroso, mas também no sentido espiritual. Eu sou espírita. Ah, você é espírita. E o que você faz como espírita? Bom, eu não faço nada. Ah, então você é espírita o quê? De fachada, de fantasia? Não, eu sou espírita. E essa mesma colocação vale para qualquer outro seguidor de qualquer outra igreja. Ah, você é espírita, e o que é que você faz? Não, eu vou lá toda quarta-feira, assisto a reunião e recebo um passe. Só isso? Só. Então você não é espírita ainda. Você é apenas um frequentador, como você é um frequentador de qualquer outra coisa. Ah, mas o que eu deveria fazer? É muito fácil. Faça mais ou menos o que Jesus disse, ou faça integralmente o que ele disse. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Na hora que você quiser dar uma bronca com grosseria em alguém, se lembre disso. E se essa pessoa me tratar do jeito que eu quero tratá-la agora? E aquilo pode te servir de freio. Quando você acha que a coisa está muito forte, alguém abre os braços para te agredir, e você sabe que vai perder, você tem duas saídas. Vai embora, ou então você é mais ousado ainda, abre os braços também e abraça a pessoa. Não faça isso comigo, me dê um abraço. Ah, sai daqui, você é um covarde. Pois é, me ajuda, eu sou covarde. Me dê um abraço. Mas você ainda por cima é cínico, me pede um abraço. Pois é, eu sou covarde, sou cínico, sou carente. Me dê seu abraço. E das duas uma, ou a pessoa vira as costas e agora ele vai embora, ou ele simplesmente se entrega ao seu abraço. E a partir dali você ganha a você mesmo e ganha uma nova amizade, uma nova relação. Mas o que acontece hoje? A gente hoje já não se abraça, já não se toca, já não se fala. A gente hoje vive mais numa telinha do que necessariamente no mundo. Sem fazer crítica a ninguém, quando eu entrei hoje de manhã aqui, de todas as pessoas com quem eu cumprimentei, só tinha duas que não estavam olhando para a telinha. Todas as outras estavam olhando para a telinha. Ou seja, parecia que não tinha mais ninguém no salão. Porque se você tem uma tela e só a tela te interessa, e os outros? E por que eu não posso olhar para o outro, pelo menos para dar um cumprimento, um bom dia, ou seja lá o que for, dar uma palavra, perguntar, você vem sempre aqui, eu nunca vi, a gente nunca entabula nada, mas a gente fala, se alguém toca em política e todo mundo quer falar, se alguém falar de futebol, muita gente quer se meter, mas falar de uma coisa boa, como é difícil. Por quê? Porque não há esse móvel praticamente nenhum de nós. Nós poderemos sim ser trabalhador de última hora. Até hoje, o meu comportamento era de afastamento. A partir de hoje eu vou refletir sobre isso, vou olhar mais, vou abraçar mais, vou sentir mais e vou me doar mais. Não vou me doar tanto, que eu tenho medo. Tá bom, mas se entrega um pouquinho, vai te experimentando, ajuda uma criança, ajuda puxando uma cadeira, ajuda alguém que não tem condições de se levantar, sei lá quantas coisas a gente pode fazer. E se você não gosta de ninguém, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para conversar, do jeito que você veio hoje aqui na quarta-feira, venha no outro dia e suba e vai conversar com os idosos lá em cima. Tem um monte deles altamente carentes. Tem uns inclusive lá que cantam, outros falam palavrão o tempo quase todo, outros xingam, dizem que nunca comeu nada, que está morrendo de fome, tendo acabado de comer. Sim, a gente de repente vai descobrir que existe um outro tipo de vida, e é um tipo de vida que, se a gente tiver vida suficiente, a gente vai passar por ele também. A gente vai encontrar pessoas com Parkinson, vai encontrar pessoas com Alzheimer, vai encontrar também pessoas extremamente alegres, que vai lhe chamar de meu filho, minha filha, que bom que você está aqui, parece até que você já teve outras vezes. São encontros e reencontros do coração. É um trabalho de última hora, pois está na hora de ser feito. Por que esperar agora mais uma outra encarnação? A gente já comentou sobre isso semana passada. Se a gente deixar tudo para outra encarnação, a gente não sabe como é que vem na próxima. Eu, nesta, estou muito bem, nasci num berço espírita, estou aqui no Leão, fui filho de Dona Dagmar, ainda tenho umas irmãs maravilhosas que hoje de manhã às 3 disseram assim, me dê um abraço. E ficamos abraçados ali em cima com os três, olha que legal, eu e minhas 3 irmãs nos abraçando, agora não era aquele abracinho não, era um abraço. Eu digo, nossa, isso é tão bom e a gente se vê tanto e a gente não faz isso com tanta frequência, por que não fazer mais? E o engraçado é que todos nós dissemos uns para os outros, como é bom ter um abraço, e que coisa maravilhosa é essa que a gente não faz, é tão bom, não tem nenhum erro, não tem nenhum pecado. Ah, você não quer dar um abraço, aperte a mão, dê um toque, bata no ombro, sorria, dê bom dia, fale
faça alguma coisa, entre na última hora. Vamos entrar na última hora, já que a gente já perdeu as outras horas, vamos entrar na última hora. Terminando, conheço uma senhora que ela diz assim: olha, se eu não sorrir, o dia não valeu. Eu digo: o que é que você faz para sorrir? Ela disse: eu jogo a boca para o lado e começo a rir. Aí disse: mas por que motivo? Ele disse: não precisa motivo para você sorrir, você tem motivo para ficar de cara amarrada? E eu disse: não. Ele disse: então por que você não sorri? E é uma pergunta boba que a gente não sabe responder. Por que a gente não sorri mais? É tão esquisito. Eu, inclusive, sou uma pessoa que às vezes tenho dificuldade de sorrir e não entendo porquê. Às vezes eu vejo uma piada super engraçada e eu só me lembro de Jô Soares, eu estou rindo para dentro. E eu mesmo me pergunto: por que você não sorri para fora? Então não estou falando aqui só para vocês, estou falando para mim também. Por que a gente não sorri mais? Por que a gente não se relaciona melhor com as pessoas? Não precisa se relacionar bem logo de saída com as pessoas que a gente não gosta. Mas e as pessoas que a gente gosta? Por que a gente não se relaciona bem com elas? Tá bom, até hoje eu não liguei para isso. Pois é, hoje é o dia dos trabalhadores da última hora. E para as senhoras aqui presentes que são avós, meus parabéns pelo dia de hoje. Vamos relaxar, vamos arregaçar as mangas. O dia começou, o Senhor da vinha já nos chamou, tem muito serviço para fazer. Vamos fazer de forma intransferível, inadiável e da melhor maneira, mais intensa e mais emocional que a gente possa viver. Deus, Pai de amor e bondade, sabedoria suprema, que a tua grandiosidade penetre o nosso mundo pequeno, para que o nosso mundo pequeno também se agigante com o teu amor e com a tua sabedoria. Dá-nos, Senhor, viver este momento de uma maneira muito intensa. Permite, Senhor, que os teus mensageiros nos abracem, sorriam para nós, nos emprestem estas vibrações de carinho e de emoção. Favorece-nos, Pai, com tudo aquilo que nunca nos faltou, mas desta vez, favorecendo-nos a que percebamos a grandiosidade da vida dentro da nossa própria vida. Muito obrigado, Deus, porque aqui estamos todos, ainda que não nos conheçamos pelos nomes, somos todos amigos, somos todos irmãos, porque temos a Ti como grande genitor, como grande genitora, como grande sabedor das nossas existências. Muito obrigado, Senhor, por hoje de manhã já termos acordado, despertado, e virmos aqui hoje de manhã para receber o convite dos trabalhadores da última hora. O trabalho está posto, a seara está aí à nossa disposição, o arado espera apenas o nosso esforço. Tudo já nos foi colocado, desde a palavra ao sentimento, desde a ferramenta à inteligência. Portanto, Senhor, ajuda-nos a que nos disponhamos a servir em favor de nós mesmos, porque quanto melhor estivermos, melhor estará o mundo em nosso derredor. Temos certeza que os amigos espirituais aqui presentes nos envolvem desde que aqui chegamos, tanto que quando entramos neste ambiente já percebemos um clima diferente, uma energética que nos emociona, que faz com que nos sintamos como quem entra num ambiente extremamente saturado de boas energias. Agradecemos aos espíritos amigos que nos favorecem com mais esta bênção adicional, com mais este favor para as nossas próprias almas. Agradecemos aos nossos guias pessoais, aos nossos anjos guardiões, que nos trazem, nos induzem ao bem, nos favorecem também com outras energias. E agradecemos a Jesus pelo Evangelho,
pelas lições de imortal sabedoria, nos convidando sempre a procedimentos éticos, morais, existenciais, com grandiosidade. Juntando com os fluidos destes amigos espirituais e desta ambiência, os nossos magnetizadores também envolvidos no clima de doarmos cada um de nós com igual intensidade e bondade, estes companheiros nos doam também suas energias. São energias que, se soubermos como captá-las e como capturá-las, nós estaremos sendo extremamente beneficiados por estes momentos de convívio com o que há de melhor, em favor do melhor de cada um de nós. São energias suaves, sutis, são energias que nos renovam o pensamento, o sentimento. Deixemos-nos envolver por estas energias. Mentalmente façamos como que a nossa cabeça estivesse totalmente aberta, os nossos corações totalmente abertos, para que sejamos penetrados por toda esta energia. Captemos, rogando a Deus que seja feita a vossa vontade, rogando a Deus que nos perdoe, da mesma maneira como perdoamos aos que nos devem. Senhor, que estas energias, penetrando o nosso mundo físico e psíquico, nos fortaleçam para o bem. Dá-nos a coragem, Senhor, de aceitarmos o convite do trabalhador da última hora, mas que, posto a mão na charrua, não olhemos mais para trás. Sigamos em frente, sigamos confiantes, porque estas energias nos dão força para isso. Sigamos avante, sigamos como nos sugerem as bem-aventuranças de Jesus. Façamos o que há de melhor. Levemos amor, esperança, justiça, caridade. Mas levemos de tal maneira que sejamos o próprio instrumento. Que não traduzamos tudo isso apenas em palavras, senão num sentimento doce dentro de nossas almas. As energias continuam em abundância e cada um de nós temos a liberdade de absorvê-la o tanto que quisermos. E sendo assim, que aproveitemos o melhor possível este momento. Tem pessoas que não estão neste ambiente, mas que através da internet podem igualmente aproveitar estes momentos. Porque todas as vezes que emitimos ondas de bondade, de reflexão positiva, criamos em nosso derredor uma energética positiva e favorável. Aproveitemos então todos nós este momento. Introjetemos e nos deixemos introjetar com estas energias, com estes fluidos, com estas bênçãos. Inspiremos profundamente. Expiremos com gratidão. Na inspiração, sintamos toda essa energia invadindo o nosso corpo. E na expiração, pronunciemos o nosso agradecimento a Deus. Em uma nova inspiração, deixemos agora que essa energia invada a nossa alma, nosso perispírito. E expiremos agradecendo pelas benesses, pelas curas e pelas superações. Inspiremos mais uma vez, confiantes de que essas energias alcançarão agora a essência espiritual. E nos sintamos fortalecidos, agradecidos na expiração. Durante estes próximos minutos, permaneçamos fazendo este exercício de gratidão e de absorção de energias, enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas almas. Mantenhamos a oração, o silêncio interior, o diálogo com o nosso anjo, com Jesus, com algum espírito superior ou diretamente com Deus. Estejamos conversando com eles e absorvendo estas energias, que isto nos fará muito bem.
Mantenhamos-nos em paz, que assim seja.